Olá, meu nome é Joyce, estou muito feliz de estar aqui. Esse é um vídeo improvisado aqui na minha área de serviço, porque eu já tentei fazer um canal antes, mas agora eu estou convencida de que Deus tem algo para falar aos nossos corações. E mesmo não estando atuante em uma igreja, eu gostaria de deixar uma palavra sobre o mundo invisível, o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais e estamos inseridos numa atmosfera espiritual. Mas muitas vezes, mesmo sabendo disso, a gente se esquece. Por que é importante saber disso? É importante porque nós passamos por dificuldades e não é justo a gente usar as armas naturais quando nós vivemos numa guerra espiritual. Eu sei que existem aqueles que levam essa questão um pouco para o extremo de tudo é o diabo e fazendo às vezes diríamos assim, até uma cena de que para apavorar a intimidade das pessoas. E não é isso que eu quero. Eu tô falando de um outro extremo que a gente esquecer completamente que esse mundo existe. Longe de fanatismo, de pessoas que ficam fazendo apologia aos espíritos malignos, mas eu estou falando aqui de que eu estava enfrentando isso, essa dificuldade de entender que eu estou nessa atmosfera. Eu não posso ignorar isso. E o diabo quer que a gente ignore a existência dele. O diabo quer, mas é que a gente fique desapercebido. Mas eu tenho orado para que Deus, para que o Espírito Santo me mostre, para que ele me lembre que eu estou inserida nessa atmosfera. Isso é muito importante porque nós nos cobramos ter fé, nós nos cobramos andar por fé, viver por fé. E muitas vezes as investidas de Satanás a gente não percebe. E a gente acha que é algo natural, que a gente só está sendo fraco, que a gente só está ficando triste, desanimado fácil. Mas entendendo essa atmosfera que nos cerca, nós podemos acordar como eu tenho feito, orando pela nossa casa. Ande por toda a sua casa, entregue a sua família, principalmente os que moram com você, na mão de Deus, porque nós não estamos livres dos ataques de Satanás e ele quer que a gente ignore isso, porque aí é melhor ele vence, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem: nós somos seres espirituais, o mundo espiritual é invisível aos nossos olhos, mas ele existe. Entender isso vai nos ajudar a tratar com sabedoria, buscar em Deus discernimento, a andar de fato por fé, porque nós vamos estar apercebidos sobre essa realidade tão real. E eu escutei um líder falar que o mundo espiritual é até mais real do que o mundo natural, porque antes de acontecer no natural, acontece no espiritual. Isso é muito verdade. Tem muitas coisas que nós não entendemos, tem muitas coisas que acontecem de repente, mas se a gente estiver ligado com Deus, a gente vai ter esse discernimento. E também, ore pela sua casa, pela sua família, porque essa visão, esse entendimento de que nós vivemos no mundo espiritual vai nos levar a quê? A viver uma vida de oração de fato, porque você entende que você precisa batalhar. Nós estamos em guerra. E isso me leva à segunda parte que eu vou preparar no outro vídeo, falando também sobre o mundo invisível, com relação ao lado do bem, aos anjos, né? Que Deus usa para nos abençoar, para nos ajudar. Mas hoje eu quero te falar sobre a parte do mal, que está em oposição a nós. Então, que nós possamos orar pela nossa casa. Não deixe de orar pela sua família. Buscar. Peça discernimento, sabedoria a Deus para como buscar pela sua família, em que área buscar, em que área orar mais. Repreenda o mal, né? Logo pela manhã é bom fazer isso, para que a gente não esqueça. Porque só saber não adianta, a gente tem que colocar em prática. E como a gente coloca em prática? Pedindo a Deus, orando. A Bíblia fala que nós não sabemos orar. Então, que nós possamos aprender a orar com o Espírito Santo sobre essa questão, para Deus abençoar a nossa casa, né? Nós não podemos tratar o mundo espiritual como a gente, não é como eu vou ali lavar uma louça. Então ele precisa de uma atenção, precisa ser feito o quê? Com muita oração, pedindo discernimento a Deus, estando ligado, porque muitas vezes nós estamos perdendo, né? Nós estamos caindo em desânimo por conta de ignorar essa realidade. O mundo espiritual é invisível, mas é real. E antes de acontecer no nosso plano, na parte visível, na parte natural, já aconteceu no espiritual. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos orientar, que a gente possa estar mais sensível à voz de Deus também. Porque muitas vezes a gente não tem força para orar. A gente não entende os porquês, a gente não entende as fases difíceis, mas se a gente começar a olhar pelo lado espiritual, a gente vai entender muito mais e muitas vezes não vai precisar nem entender. A gente vai aprender a depender muito mais facilmente de Deus. Eu espero que tenha feito sentido para você. E se você ainda não conhece a palavra e quer entregar sua vida a Jesus, faça essa oração comigo. Senhor, eu aceito o teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Me perdoe e lave os meus pecados. Alcança também a minha casa. Que a tua salvação
chegue na minha família. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja mais próxima de você. E para os que são da fé, a intenção aqui é encorajá-los com palavras objetivas que Deus tem falado profundamente no meu coração. E eu gostaria de frisar que eu estou saindo de um momento de desânimo terrível, em que eu precisei entender que eu estava ignorando o mundo espiritual que nos cerca. As coisas não acontecem por acaso. Nós precisamos estar ligados com Deus, sem extremismo, sem fanatismo, mas entendendo que Deus quer falar ao nosso coração e não ficando com raiva das situações que a gente não entende, mas entregando tudo aos pés do Senhor, estando mais quietos, mais ligados, para que Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus.